E aí, pessoal, nós estamos aqui trazendo o Chamo Dermato numa conformação diferente hoje. Para quem não sabe, nós temos um grupo no Telegram, então o link está aqui na descrição. Se você ainda não está lá, entra lá no nosso grupo. Nós temos discussões de casos clínicos. Gente do Brasil inteiro traz os casos clínicos e a gente discute. Nossos dermatologistas fazem até mentoria com os casos clínicos e a discussão é super legal. Então hoje nós trouxemos alguns casos que a gente achou que repercutiu bem lá no grupo, para a gente discutir aqui de uma maneira mais informal, de uma maneira mais descontraída e em vídeo para auxiliar a compreensão. E estamos aqui no nosso primeiro bloco com dois dos nossos mentores, Dr. Otávio Sérgio Lopes, que é meu pai. Valeu, Cacá. Olá, pessoal. Nós estamos aqui preparados, acho que vai fazer bonito aí para vocês. Vocês vão gostar do que vão ver por aqui. Tá diferente esse módulo e eu acho que tá muito legal. Pega algo muito didático para vocês. E doutora Luciana Gadelha, também mentora aqui do Chamo Dermato. É um prazer enorme estar aqui, contribuindo um pouco com a formação de vocês e passando um pouco desse conhecimento, dessa especialidade que eu sou apaixonada. Vamos lá, vamos junto. Vamos botar fogo. Vamos. Então vamos lá, para o nosso primeiro caso. Isso aí, uma colega nossa mandou no grupo do Telegram com a seguinte história. Paciente de 95 anos apresentando edema em membros inferiores bilateralmente, associado a lesões crostosas e descamação, nega dor, nega prurido, hiperemia ou hipertermia no membro. Nos antecedentes patológicos, ela é diabética, tem hipertensão e tem um antecedente de insuficiência venosa. Atualmente está em uso de Venaflon, benzetacil de 21 por 21 dias e óleo de semente de uva. Então aí nesse caso, temos um diagnóstico de eczema de estase, que foi o que a gente foi falado no grupo, e a partir disso a gente pode abrir um leque de perguntas, Primeira pergunta para começar lá de baixo, Como é que a gente descreve a lesão elementar? Você quer falar, Luciana? Posso. Vejam só, a perna ela está eritematosa e edemaciada. E é nítido a presença de descamação na face anterior da perna. A foto não tem uma riqueza de detalhes muito grande, mas diante de um paciente com essa descrição de exames e com essa história, é muito importante vocês irem atrás de varizes, Então a gente não consegue observar na foto, mas provavelmente esse paciente tem muitas varizes de membros inferiores, que é a causa desse edema. Acho que fica mais uma mensagem. É uma das razões do edema, as varizes, até porque ela está usando já, na história diz que ela usa uma medicação Venaflon, com o propósito de melhorar a performance venosa, mas esses pacientes podem ser também pacientes vítimas de trombose, de trombose de membros inferiores, e o que gera também esse tipo de acometimento. E a gente então tem que ficar atento para que esses pacientes a gente não tenha também como um comprometimento do quadro uma trombose venosa profunda, que pode ser até mais grave do que do que a própria varize, Na história, parece que está fazendo uso de antibiótico? Não. Sim, Bezetacil. Então, deve ser um paciente que tem erisipela de repetição, Então, ele já tem um linfedema crônico. Tem pensado. É importante examinar os pés. Veja que está de meia, então retirar a meia. Examinar entre os dígitos, porque não raro nós surpreendemos fissuras entre os dedos. E existe a possibilidade da gente estar tratando e fazendo uma profilaxia, porque é a porta de entrada de erisipela. Então, toda vez que a gente estiver diante de um paciente em que tem erisipela de repetição, examinar os pés, examinar entre os dígitos, examinar as unhas. Então, é um paciente que tem uma estase venosa, que tem uma insuficiência venosa, está provocando o eczema de estase, e tem que atentar para essa erisipela de repetição e ir atrás de tinea pedis, que pode ser a porta de entrada. Isso mesmo. Certo. Próxima pergunta seria, a partir dessas lesões elementares que foram aqui descritas, quais são as hipóteses diagnósticas que a gente pode elencar em cima disso? Já acabou
de falar. Fazendo tudo, um spoiler. Né? Mas vamos lá. Número 1. O eczema de Stase, né? É muito comum em pacientes com insuficiência venosa que têm linfedema crônico observarmos lesões eczematosas. Quando a gente fala em lesões eczematosas, são lesões eritemato-descamativas associadas a prurido e, havendo uma história de cronicidade, também a liquenificação. Então, a primeira hipótese. Eczema de Stases e de base a insuficiência venosa. O quadro está bem rico aí, né? Ela tem uma história bem contada de que ela tem um edema, ela usa medicações para performance venosa, e agora essa paciente, a gente vai pensar em outras hipóteses diagnósticas. Lógico, uma paciente que tem varizes, tem edema de membros inferiores, podem ser acometidas com outras possibilidades, inclusive possibilidades de eczema, de outros eczemas, não só o eczema de Stase. O eczema de contato é muito comum nesses tipos de pacientes também usar neomicina, é muito frequente, muito bem lembrado. A neomicina faz muito. A nitrofurantoína também. Eles usam muitas substâncias, inclusive substâncias caseiras para performance, para melhorar, por exemplo, a hidratação dessa pele. E aí termina fazendo um eczema por uma dermatite de contato, um eczema de contato. É uma possibilidade. E sabe outra coisa que eu me lembrei agora? Toda vez que a pele fica edemaciada e eritematosa, em que ocorre uma reabsorção do edema e uma resolução do eritema, a pele descama. Isso. Então, pode ser que seja um caso que esteja num processo de resolução da erisipela, né? E aí esteja naquela fase de descamação. E já não tenha mais o processo cortejo infeccioso. Inteiro, nem o cortejo inteiro do eczema, né? Porque o eczema a gente conta com essas descamações, eritema e prurido. Se ela não tiver prurido, a história vem dizendo que tem prurido? Não, ela não tem prurido. Não tem prurido. Então, provavelmente, é um processo resolutivo da erisipela que está evoluindo com descamação e eritema. É muito frequente. Em qualquer circunstância que houver edema e eritema da pele e em algum momento com o tratamento ou uma resolução espontânea, a pele vai descamar. Certo. Terceira pergunta, quais são os exames que deve se solicitar? Porque vocês falaram muito do exame físico, né, também, de avaliar a pele, tirar a meia, de avaliar como um todo mesmo, um membro. Mas aí de exame laboratorial ou de imagem até, existe algum? Sim, é muito importante. O paciente, a gente tem que vê-lo como um todo, né? Se eu tenho um paciente com edema de membros inferiores, e esse paciente, por exemplo, está chegando pela primeira vez, eu não tenho fechado um diagnóstico dele, eu tenho que imaginar as outras causas de edema de membro inferior, com causa cardíaca, como a parte renal, hepático, né? Então, a gente faz um vasculhamento geral desse paciente, se ele tem alguma alteração sistêmica, como é que está a performance cardíaca dele, performance renal, hepática, as proteínas dele, como é que estão, né? Então, até porque ele não se resume à perna, né? Exatamente, porque a gente às vezes fica muito focado naquilo preso, que o paciente está mostrando para a gente e esquece do contexto geral. A gente tem que lembrar do contexto geral do paciente. Isso é muito importante. Aí tem que ter o hemograma desse paciente, eu tenho que ver com a repercussão desse quadro, supostamente o quadro infeccioso associado, qual a repercussão disso do ponto de vista sistêmico, tá? E lógico, eu preciso fechar esse diagnóstico da insuficiência venosa. Aí eu preciso de um Doppler vascular venoso para ver como é que está o status dessas veias, certo? Se tem trombos em profundidade. Posso pedir a avaliação, isso é muito comum entre os especialistas, pedir a avaliação do outro especialista que trata a parte venosa, que é o cirurgião vascular, tá? Eu acho que é isso. Alguma coisa a acrescentar, Lu, nessa situação? Não é isso mesmo. E em relação a esse paciente, na mão de vocês, qual a conduta? Qual o tratamento? Uma vez tendo sido feito o diagnóstico, né, confirmado
que a hipótese principal, nós fizemos 2 hipóteses principais, né? Um eczema de estase. O que fala contra do eczema é a falta de prurido. Então, talvez nem seja a hipótese principal. A hipótese principal seja um pós, uma resolução da erisipela, né? Então, como eu conduziria? Se a erisipela já foi tratada e ele já parece que está fazendo a penicilina benzatina profilática, eu ia melhorar a qualidade da pele. Não tendo tinea pedis para tratar, eu estou excluindo, né? Eu estou admitindo que ele não tem onicomicose e não tem tinea pedis. Então, eu não iria fazer isso. Mas a qualidade da pele ela tem que ser melhorada, porque se ele não tem o eczema de estase hoje, ele pode fazer. Né? Então, hidratar essa pele, né? Melhorar a qualidade da pele e solicitar os exames para investigar se realmente há uma insuficiência venosa. Manter a profilaxia da erisipela. É isso mesmo. Fica também uma mensagem interessante, esses pacientes que fazem erisipela de repetição, eles cursam com destruição dos linfáticos. Então ele cursa, além do edema venoso, que é aquele edema compressivo, ele vai cursar com edema duro. Então, na medida em que isso evolui, isso vai ficando cada vez mais duro, a pele vai tendo um aspecto esclerótico, né? Coriáceo, né? Exato, coriáceo, em forma de couro mesmo, fica um negócio, aí a perna vai tomando um aspecto diferente. E o edema, o linfedema, vai se tornando algo muito marcante, difícil de controle. Então a gente tem que intervir mesmo nisso aí, tem que ficar atento nessas medicações de repetição, da bezetacil de repetição, para que ele não faça novas crises, pesquisar os focos de entrada da bactéria, e aí vale o que a Luciana colocou, pesquisar entre os dedos, né, se existe alguma fissura interdigital, e o próprio eczema. Se eu não melhorar a pele do indivíduo, essa pele ressecada, essa pele que racha, é ali também que pode ser uma porta de entrada bacteriana. Então a gente tem que tratar o todo desse paciente mesmo. E quando a gente postou esse caso no nosso Instagram agora, surgiu uma pergunta sobre a principal diferença entre um problema vascular e um problema dermatológico. Particularmente nesse caso, a gente entende que existe uma doença de base, que é um problema vascular. Ocorreu por cima desse problema vascular, ocorreu um problema infeccioso, que foi a erisipela, e o paciente está evoluindo com um problema dermatológico, né? Então, assim, ele tem insuficiência venosa, ele fez a erisipela e está com essa descamação na pele, que pode ser decorrente do processo de resolução da erisipela ou um início no eczema de estase. Então, as coisas, elas não são separadas, elas são juntas. É o problema vascular concorrendo para o problema dermatológico. Então, nesse caso em particular, não existe diferenciação, porque está tudo junto, misturado no mesmo paciente. Certo. Vocês falaram também nesse paciente, ela colocou aqui no caso, que a paciente faz uso de óleo de semente de uva. No caso, isso seria já para melhorar a pele da paciente ou como é que melhoraria essa pele? O óleo de semente de uva, ele é utilizado como hidratante, né? Geralmente ele como emoliente. Como emoliente, exatamente. Associado às vezes com ureia a 10%, mais óleo de semente de uva, ou com outros grupos de hidratantes para... Os óleos, eles eram muito usados na nossa época de residente, não é? Sim. Porque não existia, assim, a variedade dos hidratantes mais modernos que a gente dispõe hoje. Então, a gente cresceu na dermatologia prescrevendo óleo. Né? Tomava banho com a pele molhada e passava o óleo. Óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de girassol, né? Que tem ácidos graxos essenciais, mas aí hoje a gente vê um pouco perder esse hábito. E a gente tem que lembrar que a nossa pele, ela tem um manto lipídico, então ela é lipofílica. Toda vez que ela está ressecada desse jeito, ocorreu um comprometimento da barreira cutânea.
Então, esse manto está prejudicado porque a pele está ressecada, né? Então, se você usa uma substância emoliente, como óleo, que ele não vai, na verdade, ele não vai hidratar, ele vai funcionar como emoliente. É uma hidratação indireta, né? Exatamente, uma hidratação indireta. Ele vai reter água. Isso. Mas ele vai também facilitar a penetração do hidratante que vem depois. Porque a pele já vai estar mais, numa condição mais lipofílica, né? Então, ele vai, eu acho muito benéfico a utilização dos óleos, mas com um adendo também, né? de não poder ser daqueles óleos perfumados. Então, não são óleos cosméticos, são óleos realmente medicinais e o próprio óleo mineral. Isso. Né? É um recurso que pode ser utilizado na ponta de forma barata antes dos hidratantes. Acho muito bacana. Certo. Vamos então para o nosso próximo caso. Tá aí, essa foi a foto do nosso grupo e um caso pequeno. Criança de 6 anos apresenta quadro bastante pruriginoso que começou há 3 dias após um final de semana numa granja. A principal hipótese diagnóstica que nós temos, lava migrans, né? Até pelo próprio aspecto, até que colocaram bem lá no grupo, do aspecto serpiginoso, né? E aí vamos então para nossas questões. Primeiro, descrição de lesão elementar. Tá. Quer fazer, Lu? Lu é a rainha da descrição de lesão elementar, viu? Então vamos lá. Nós estamos vendo aí, primeiramente, o que chama a atenção é um caminho. É um caminho, a gente observa que as lesões, elas seguem um padrão, que é muito fácil de observar. As lesões, elas não são lineares, elas são o que a gente chama de serpiginosas ou sinuosas. Então, veja que nós temos pápulas, algumas vesículas estão rotas e algumas até com uma crostícula em cima. Mas essas lesões se sobrepõem a uma base eritematosa sinuosa, localizada na região lombar do paciente. Então, associado à história, então, é uma história muito clássica. Teve contato com areia, com terra, com barro, e 3 dias depois, o período de incubação é muito curto, evoluiu com essas lesões, com esse aspecto sinuoso, serpiginoso e muito prurido. Então, quando a gente associa a epidemiologia, a história e a descrição da lesão elementar, aí se chega rapidamente à hipótese diagnóstica. Acho que é importante assim dizer que esse tipo de paciente, essa lesão, o diagnóstico é clínico, né? Geralmente não há necessidade de nenhum recurso laboratorial para a gente chegar nesse diagnóstico. A história que o paciente conta ela é muito rica aí. E esse padrão, o padrão óbvio de lesão, a gente está aqui mostrando um padrão clássico da larva migrans. Mas existem outros padrões de larva migrans, sobretudo a forma papulosa, que às vezes pode confundir mesmo o dermatologista. Então, o que marca muito é a forma aguda de aparecimento dessas lesões, né? O paciente contar uma história muito aguda e um prurido muito intenso. A gente tem que botar quando tiver essa situação, a gente colocar nas hipóteses diagnósticas larva migrans. E a epidemiologia, né? E justamente a nossa segunda questão seria da hipótese diagnóstica, né? Se a gente pudesse dizer que a pele fala, nesse caso a pele está falando, né? Está dizendo assim, sou larva migras. Está muito claro, está muito característico. Certo. E se não tivesse tão característica assim? Existe um leque que possa se abrir de acordo com as lesões elementares e de outros possíveis diagnósticos? Toda doença dermatológica cabe diagnósticos diferenciais. Toda ela tem diagnósticos diferenciais. Cabe diagnósticos diferenciais nessa situação também. Existe algo que a gente faz muito, o dermatologista faz muito, é o que se chama de iconografia. Você não conta história nenhuma, coloca a imagem e a gente levanta as hipóteses diagnósticas. Somente em cima da imagem que a gente observa. Então a gente podia levantar aí outras hipóteses diagnósticas. Acho que tem lesões eczematosas também, e pode no eczema ter um capricho de as lesões se apresentarem serpiginosas também, confundir a gente com lesões serpiginosas. A tinha também podia expressar-se dessa forma também, né?
porque inclusive na região, acho que é da direita aí, tá bem essa região de cá, então tá bem característico aí, parece um padrão até cicinado, não característico, não, mas lembra um padrão cicinado que podia confundir a gente com tinha também e é uma doença pruriginosa também, né? As piodermites também podia se apresentar dessa maneira, porque tem umas lesões que estão realmente, até parece que lembram com infecção secundária, certo? Era isso, eu acho que correr nessas linhas de raciocínio. Existem outras doenças infiltrativas também, como as histiocytoses da infância, pode confundir a gente também, é uma doença infiltrativa, neoplásica, e a gente tem que pensar nisso, mas é uma história mais longa, né? Não é uma história tão aguda dessa maneira, tá? Certo. E nossa terceira pergunta, quais exames, se tem exame para solicitar, ou como vocês falaram, diagnóstico bem clínico Diagnóstico mesmo? Clínico, baseado na história, na epidemiologia e na descrição das lesões elementares. Certo. Um ponto importante que para o diagnóstico também a gente fazer, existe um negócio chamado prova terapêutica. Eu levantei minhas hipóteses, levantei as hipóteses diagnósticas e agora eu vou fazer a medicação. E peço uma observação dentro de um prazo razoável para a ação da medicação. Certo? Isso é uma prova também de que meu raciocínio está correto. A gente às vezes faz muito isso antes de a gente lançar a mão de algum exame mais requintado ou de algum exame mais invasivo. Vamos fazer uma prova terapêutica? Simples, barata, rápida, o resultado dela também é muito rápido. Mas fundamentada, não é isso? Não é feito doido, saindo prescrevendo e testando. Não é isso. Quando o dermatologista faz uma prova terapêutica, ele está embasado, então ele está tomando uma conduta, levando em consideração que é mais provável que aquela hipótese levantada seja a principal e que seja o diagnóstico. Exatamente. E não tem outra forma de se provar. Porque como que você vai fazer exame complementar de uma lesão dessa? Não tem como, né? Verdade. Então, não é às cegas. A prova terapêutica ela é fundamentada num diagnóstico de probabilidade. Inclusive, é um dos pilares da nossa insegurança, me colocando também nesse local de insegurança em relação ao tratamento mesmo. Mas em breve a gente vai trazer alguns conteúdos que vão te auxiliar na insegurança mesmo de tratamento. Então, caso encerrado aqui com Lava Migrans, vamos para o nosso próximo bloco. São 2 outros casos diferentes e já a gente volta com vocês. Voltamos com o nosso segundo bloco. Aqui agora a gente está com a doutora Ana Luísa Marinho, que é outra mentora do Chamo Dermato. Pode se apresentar? Se apresentar não, né? Dar boas-vindas ao... Olá, sejam bem-vindos. Nós temos casos aqui maravilhosos, onde a gente vai poder contribuir bastante com o aprendizado de vocês. Isso, então vamos lá, dando continuidade aos nossos casos, né? Paramos aqui em Lava Migrans. Nosso próximo caso... Já coloquei aí o diagnóstico antes de ler o caso. Mas deixa eu ler aqui o que foi que colocaram no nosso grupo do Telegram para nos enviar isso aí. Oi, gente, boa tarde. Recebi esse caso clínico de uma médica da UBS que fiz estágio e ela pediu para compartilhar aqui no grupo para ver se alguém poderia nos ajudar. Criança de 1 ano e 10 meses com queda de cabelo há 3 semanas. Piora progressiva e sem melhora com o uso de cetoconazol. Então vamos seguir aquela mesma linha, né, de raciocínio. Primeiro, descrição de lesão elementar. Então, nós vemos aqui, nessa criança, uma placa única, né, pela foto e pela descrição a gente só vê uma lesão. É uma placa de alopécia, né, e medindo cerca de mais ou menos uns 2 centímetros. Na região frontal, né, parietal, do couro cabeludo e com a descamação esbranquiçada, bem intensa, aparentemente bem aderida no couro cabeludo. Fala mais alguma coisa? Eu acho que isso aí. Vê algumas áreas que dessa região pelada, você vê ainda cabelos na áreas, né, sobrando alguns cabelos na área dessa pelada, né, dessa área pelada. A gente não consegue assim ver os detalhes, né, pela foto.
Mas o que a gente vê é essa área de alopécia, o que marca é isso aí mesmo, que a Ana falou, né? Essa área, a placa de alopécia, né? A placa sem cabelos e a descamação. Dando continuidade, segunda questão. Quais são as hipóteses diagnósticas que a gente pode elencar em cima dessa descrição que vocês deram? Então, uma hipótese diagnóstica, né? Uma das principais hipóteses diagnósticas é a alopecia areata. A alopecia areata, a gente tem placas de alopecia. O que faz o grande diferencial de uma placa de alopecia areata seria a ausência de descamação. E na alopecia areata você não tem descamação e na linha capitis você tem essa descamação aí. Outra coisa é a dermatite seborreica, né? Imagina a dermatite seborreica, geralmente não tem uma alopecia assim tão localizada, tão definida como a gente tem na tinha capitis e na alopecia areata. Qual outra hipótese? É isso mesmo. Se a gente imaginar, vamos imaginar aqui, não vamos nem imaginar uma criança. Imaginemos aí que tiraremos a história da idade. Mas se fosse um adulto, por exemplo, a gente podia pensar também no lúpus eritematoso, que provoca alopécia. Então, todas as doenças que provocam alopécia, o líquen espinuloso, a tinea amiantácea pode vir com área de alopécia também, mais ou menos, mas pode também terminar em queda de cabelo, né, Ana? Uhum. Então, as hipóteses são bastante variadas e a gente tem que ver, acho que são dois aspectos interessantes aí. Quando a gente está diante de uma alopécia, né? A gente está diante de uma alopécia com inflamação ou sem inflamação? Isso é um ponto importantíssimo, porque eu abro grupos de hipóteses diagnósticas diferentes, tá? E aí a gente vai somando as coisas para a gente definir qual será a nossa primeira hipótese e depois as hipóteses subsequentes para isso aí. Pela idade, a descrição, né, de ser uma área sem cabelo, descamativa, lógico, eu acho que entraria como primeira hipótese diagnóstica aí a tinha capitis mesmo, né? E aí depois vamos abrir outras hipóteses diagnósticas se a gente não confirma isso. Eu acho que assim, uma interrogação do colega que colocou a lesão, né, o caso no Telegram, é que a criança tinha feito uso de cetoconazol tópico durante um mês e não tinha melhorado. Então, assim, a gente nunca deve se basear pelo tratamento, né? Usou antifúngico, então a gente afasta uma tinha, né, uma micose. O tratamento não está correto, o tratamento não é só esse, né? Além de ser tão pouco tempo, mas independente do tempo, o tratamento não está correto. Não está né? correto. Então a gente não deve, é importante isso, assim, não usou antifúngico, não melhorou, exclui uma micose. Não, né? Tem que pensar realmente, se você tem dúvida, você tem os exames complementares. Acho que você vai perguntar ainda, né, sobre isso. De exame complementar, né, que exames devo solicitar. E, no caso, seria uma condução mais tratamento. A gente pode juntar numa pergunta só para saber. Se esse paciente estivesse na mão de vocês, qual a conduta que vocês chamariam de imediato? Olha, assim, em relação ao diagnóstico, eu acho que nesse caso aí específico é um diagnóstico clínico mesmo. Não tem dúvida, né, Otávio, de que você precisaria de algum exame complementar. Mas, nos casos que você precisa de um exame complementar, a gente tem o exame micológico direto, que é um exame bem simples de ser realizado, portanto, precisa de um laboratório que faça de forma correta. Né? Então, como é que é feito esse exame? Através de um pelo daquele local, né? Se retira um pelo e esse pelo ele é examinado, e aí se há a presença de hifas ou não, né? O exame micológico direto, ele pode ser positivo ou negativo. A gente pode ter falso, negativo? Pode sim, dependendo da forma que foi colhida. Também não vai excluir totalmente. Se você pega um caso desse, tem um exame micológico negativo, a gente vai ou repetir ou vai tratar como uma tinha, tá? Porque o exame micológico, se ele não for corretamente realizado, principalmente a coleta dele é muito importante, ele tem um alto índice de falso negativo. Então, esse exame é um exame simples e barato, e que dá um diagnóstico, quando ele é positivo, um diagnóstico que nos ajuda bastante. Fazer biópsia anatomopatológica, no caso desse, de uma criança, a gente, né, ninguém faria, eu acredito, né, Otávio? Não, de forma nenhuma, né? No máximo seria fazer uma pesquisa de fungo, micológico direto e a cultura, né? Fora disso, não faríamos nada, pelo menos na primeira impressão. A gente insistiria, se vier negativo, não quer dizer que, como a Ana falou, não quer dizer que não tenha fungo.
a gente repete, porque esse exame também ele é muito técnico dependente. Se o técnico não tiver experiência em observação das hifas, dos elementos fúngicos naquele material examinado, ele vai terminar fazendo um diagnóstico negativo e soltando um laudo negativo e a pessoa não está negativa. Ou até mesmo enxergar hifas onde não existe hifas, que é uma possibilidade também de acontecer. O falso positivo é muito mais difícil na situação das tinhas, mas pode acontecer também. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado. Mas o que vale muito é a história que está contada, o aspecto clínico da lesão é muito importante e a gente conduzir sem perder o paciente de vista, porque se eu conduzo sem fechar todo o diagnóstico, sem fazer o fechamento completo do diagnóstico, estou fazendo uma prova terapêutica, eu preciso observá-lo novamente. Então, assim, eu acho que fica uma lição para esse caso, até aqui onde a gente falou é que usou antifúngico, uma hipótese que tenha feito um exame micológico deu negativo. Você exclui o antiancaptis? Não exclui. Certo? Não é isso, Otávio? Isso mesmo. E, inclusive, é até isso que a gente vê muito acontecendo, né? A gente usa, eu já vi mesmo, usando muita dexametasona, não resolveu, vamos para antibiótico agora. Não resolveu, vai para antifúngico. Tá bom, já tentei antibiótico, já tentei bactéria, fungo, tudo no mundo e não resolve. Então, importância de um tratamento realmente. E fica mais uma mensagem importante aí, viu, Cacá? Uma mensagem importante. Esse paciente fez um tratamento com cetoconazol, a pessoa pensou corretamente, Ana, na hipótese, exato, mas e não fez o tratamento errado. Fez um tratamento errado. O tratamento para as tinhas captis, tinha captis, tinha ungueal, o tratamento não é tópico. O tratamento requer uma abordagem sistêmica, certo? Então, assim, faltou a experiência de conduzir na fase que ele pensou tudo certo e fez uma condição errada. Mais alguma coisa para colocar nesse caso? Já que o Otávio colocou em relação ao micológico direto e a cultura, quando é que a gente vai pedir cultura nesse caso? Por que pedir a cultura no caso disso? Então eu vejo assim a necessidade de cultura quando você quer identificar quem foi o transmissor. Porque às vezes o que acontece? A criança tem um animal em casa, tem um gato, tem um cachorro. E aí você não sabe se esse fungo veio do animal ou não. Se é um fungo zoofílico, que é um fungo de animal, ou um outro tipo de fungo, como um fungo geofílico ou zoofílico. Quando você sabe o nome, você identifica o fungo, e aí você vai identificar também o provável agente transmissor, né? Se é aquele animal que está ali na sua casa, que não tem lesão nenhuma, mas está o fungo lá. Então é importante nesses casos, quando você precisa identificar de onde veio aquele fungo, porque você precisa tratar. Porque se você trata a criança e o gato está lá, que abraça com a criança, que dorme com a criança, ou o cachorro, e ele não é tratado, ele vai voltar a transmitir para a criança o fungo novamente. Então, nessas situações, a cultura ela é importante, sim. E a gente vê também o inverso. Está culpando os animais quando a culpa é da própria pessoa, né? Da própria pessoa. O fungo ele pode vir ou da terra, ou do animal, ou a gente pegar de humanos, que é o mais comum. Então, assim, a gente vê muito isso, viu? Nos consultórios, as mães já chegam culpando os animais de casa pela contaminação do filho. E muitas das vezes isso aqui a gente não observa. Não é o animal que passou para o filho, né? Certo, vamos lá, próximo caso. Colocaram assim, paciente de 60 anos refere que há 4 dias começou com um quadro de muita dor na face interna da coxa, onde procurou um ortopedista que diagnosticou uma contusão muscular. Depois dos 4 dias, começaram a surgir manchas e logo depois bolhas, mantendo muita dor. Aí perguntaram qual é a hipótese, né, e como que vocês fariam o tratamento, mas primeiro a gente vai para a descrição de lesão elementar mesmo, né? Principal hipótese diagnóstica, assim como lá na larva migris, né, bem característico. Acredito eu que aqui também é um quadro bem característico de herpes zoster, né? E aí, vamos lá para a primeira pergunta, né? Como é que a gente faz a descrição da lesão elementar? São dois pacientes diferentes, né? Sim, vamos falar primeiro desses dois aqui, porque aquela terceira foto que
que está ali é para a gente ver uma complicação, desenrolar do herpes zoster. Então, o caso se refere a esses duas primeiras fotos aqui. Aí o que a gente vê pela imagem são múltiplas vesículas, múltiplas bolhas, algumas com conteúdo hemorrágico, outras com conteúdo claro, citrino. Elas estão algumas agrupadas sobre base eritêmato-edematosas, atingindo toda a região anterior da coxa, região lateral, região de nádega também, e uma regiãozinha um pouquinho mais acima, né? Quase a região lombar. Né? E tem uma característica, né? A disposição dessas lesões, que ela compromete um dermátomo, né? Então, isso é o que faz lembrar a gente o diagnóstico, né? Além das lesões vesiculosas e bolhosas, de um herpes zoster mesmo. Acho que é isso mesmo. A distribuição a história que ele conta é muito importante. Da dor, né? A dor antes mesmo do aparecimento das lesões cutâneas, né? E não é incomum a gente observar isso, os pacientes contarem suas histórias de dor, e uma dor às vezes que antecede alguns dias ao aparecimento das lesões cutâneas. Alguns pacientes, eles podem ser, nessa fase de dor, um diagnóstico totalmente errado. Esse paciente foi interpretado como uma contusão muscular, né? Não tinha nada a ver com contusão muscular. Alguns pacientes podem ser, se a região do dermátomo for torácica, por exemplo, ao acometimento, esses pacientes, a quadro de dor podem confundir com pneumotórax, pode confundir com infarto agudo do miocárdio. Pacientes vão à sala de cateterismo pensando com um provável diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, sem as pessoas atentarem para essa possibilidade do herpes zoster, né? O herpes zoster marca muito o herpes zoster, essa questão da dor. A dor antecede a lesão cutânea e logo depois as lesões cutâneas vão começando a surgir e aí fecha o diagnóstico. Tá? O que eu observo muito é que uma grande maioria dos pacientes, eles não associam a dor ao surgimento das lesões. Quando você pergunta quem você sentiu alguma dor aí? Doutora, minhas costas que tá doendo, ou doeu? Doeu mesmo, mas assim, quando eles vêm com as lesões, eles não associam que teve uma dor, porque essa dor ela pode anteceder até 3, 4 dias, e às vezes pode ter também uns pródromos, como uma fadiga, cefaleia, né, associado também ao quadro de dor, um pouquinho mais para frente, um pouquinho antes de surgir as lesões cutâneas. Então é importante, quando você vê as lesões, perguntar, não esperar que ele diga que teve dor naquele local, porque às vezes ele não associa, mesmo porque nem sempre a dor ela está exatamente abaixo das lesões, está num local um pouquinho diferente. Esse caso não, que é um caso muito exuberante, mas às vezes eu peguei, recente agora essa semana, um caso de zoster com 2 lesões só, 2 placas, mas era um zoster, né? E aí eu perguntei da dor, fui investigada a dor e realmente teve a dor. E ele achava que era uma dor por outro motivo, que tinha pego um peso, alguma coisa, como esse caso. Era jovem o paciente. Era jovem o paciente. Pacientes mais jovens é dessa maneira, é meio atípico o quadro de dor. E eram 2 lesões só, 2 placas. Eu acho que ainda ia surgir mais, mas no momento que eu vi eram só 2 lesões. Mas eu já vi também, como o Otávio falou, uma paciente com um zoster lombar, e eu ainda estava até na residência, estava muito frio na época, e a menina já tinha investigado, ela estava com um diagnóstico de cálculo renal, né? A dor ali no local e um diagnóstico de cálculo renal, mas quando eu pedi para tirar a roupa, porque eu fui examinar a pele, aí que você vê o surgimento de lesões, mas ela já tinha feito ultrassom, né, e tal, então é interessante isso, né, que o Otávio falou, de que esses pacientes, pela dor, procuram outros especialistas, porque, lógico, você está sentindo uma dor, vai procurar o órgão que está ali abaixo daquela dor, né? E vai para aquele especialista aí e fica uns dias, né, sem fechar esse diagnóstico. Sem fechar esse diagnóstico. E lembrar que o herpes é uma doença neurocutânea. Ou, podemos dizer também, neural, né? Porque tem um acometimento da derme, fica muito clássico também. Mas outro aspecto importante é que a lesão que mais nos preocupa é a lesão neural.
Então, é predominantemente o herpes uma lesão neural sensitiva. Por isso que essa questão da dor. Mas também o herpes pode acometer nervos motores também. Então, a gente pode observar acometimento no abdômen, o indivíduo com incontinência urinária, com vídeo paralítico. Então, a gente começa a ver quadros, são atípicos esses quadros de herpes, diagnósticos às vezes difícil, mas lembrar que o herpes também pode acometer nervos motores também. Essa dor é importante assim, a gente frisar para vocês que ela pode ser muito intensa, tá? Essa neuralgia que a gente chama. E importante saber também que uma das principais causas de dor crônica é a neuralgia pós-herpética. Exato. Então é importante que esse paciente ele seja bem conduzido desde o início, né, do surgimento rápido, das lesões. Exato. Então a neuralgia pós-herpética é a complicação mais importante, né? Porque causa um comprometimento, assim, do paciente como longo, um todo, né? Às vezes pode demorar bastante tempo. Então, a segunda causa de dor crônica é o herpes zoster. E até vocês mencionaram muito, enfatizaram, né, a dor. E aí, quando a gente colocou esse caso no Instagram, eles perguntaram muito sobre o herpes zoster sem dor. Existe isso? Como é que acontece? Bom, existe uma variação muito grande de dor, né? E isso vai muito de acordo com o limiar de dor do paciente. Mas em jovens a gente percebe o herpes com menos dor do que nas pessoas de maior idade, né? O herpes mais comum também é pessoas acima de 50 anos de idade. Mas ela acomete desde crianças até pessoas mais idosas, né? Lógico, é mais comum na senectude mesmo. Então essa dor é muito variável. Agora o herpes completamente sem dor, só com lesão cutânea, quando você tem uma lesão cutânea, tem uma distribuição zosteriforme, né? Que é a distribuição de um dermátomo. Será que eu não estou diante somente de um herpes simples? Aí fica sempre essa dúvida, porque as lesões elas são muito parecidas. E o herpes simples pode ter uma distribuição zosteriforme, simular herpes zoster num aspecto cutâneo, mas não ter a dor tão importante ou não ter dor nessa situação. Acho que você viu alguma coisa diferente do... Não, isso mesmo, né? Pacientes jovens, né, que têm poucas lesões ou até tem mais lesões e não tem nenhuma dor. Né? Isso pode acontecer também. Existe uma situação inversa, onde você tem só a dor e você não tem as lesões cutâneas, que é o zoster sin herpes. Então, mas é uma situação rara e até difícil de fazer o diagnóstico, né? Como é que você vai fazer o diagnóstico se não tem lesão de herpes, você tem só a dor e aquela dor ela vai ser geralmente por um tempo limitado, né? O paciente vai tratar com algum analgésico e depois vai desaparecer, mas existe essa situação também, é descrita. E vocês descreveram a lesão elementar, então, sobre as hipóteses diagnósticas, cabe outra? Sim. É como falei, o herpes simples pode simular o zoster também, né? Como a lesão bolhosa, são lesões vesiculosas bolhosas, as doenças bolhosas da pele, tipo pemphigoide, os pênfigos, as epidermólises bolhosas adquiridas. Tem todas as doenças bolhosas entram como diagnóstico diferencial. Existe uma outra entidade bolhosa que é zosteriforme, né? Que é a dermatose origial linear. Ela também pode ter um aspecto zosteriforme e fazer parte desse diagnóstico diferencial. E em relação a essas duas primeiras fotos, né, que é o caso da paciente, na mão de vocês, como que vocês conduziriam? Acho que no meu entendimento, você fechou esse diagnóstico do ponto de vista clínico, a gente já fazer a abordagem terapêutica e precisa fazer a abordagem terapêutica precoce mesmo, né? Tem que ser rápido nessa abordagem terapêutica, por quê? Porque define o resultado final na neuralgia. Então é por isso que a gente precisa ser rápido nesse tratamento.
e tratar a dor de forma a deixar o paciente sem dor. Importantíssimo também, porque às vezes fica, né, somente com a ideia de tratar o herpes, os antiherpéticos que a gente dispõe, e esquece de fazer o tratamento, que é importantíssimo também, da dor. Exato. Certo. Em relação ao Instagram, novamente, né, voltando lá às nossas perguntas, fizeram perguntas, e aí por isso que colocamos aquela outra foto lá, em relação a uma síndrome que está ligada à herpes zoster, que é a síndrome de Hansen-Hunt, né? Então, como é que caracteriza essa síndrome, o que é que tem de diferente dentro do herpes zoster nisso? E falando um pouco dessa terceira foto aí, como é que a gente descreve? Para começar, né? Esse diagnóstico aí, primeiro. Essa lesão também, essa lesão aqui está muita necrose, muito edema, necrose, secreção seropurulenta, né? Então, o que a edema, gente... né? Edema, Bastante importante, edema. exatamente. Comprometendo a região lábio superior, malar, nariz, né? E pega um dermátomo também da face, né? Um ramo do trigêmeo, né? Aí, essa situação, não sei a história desse paciente. Esse paciente também deve ter uma história de dor importante, dor nesse local, a dor às vezes se confunde com neuralgia do trigêmeo, dor dentro da boca, dor na região do malar. Ele tem um quadro importante de desconforto nesse local e depois o surgimento das lesões. E veja que a lesão dele está muito intensa, muita necrose, né? Isso às vezes deixa cicatriz. Aí precisa também realmente a gente ser rápido no diagnóstico e na intervenção terapêutica para não deixar sequela para esses pacientes. E só uma pergunta. Esse paciente, ele é abordado a nível de uma atenção básica ou ele é referenciado? Aí... Esse da terceira foto, né? No caso. Da terceira foto. Então, vai muito da experiência pessoal e do momento que você estiver fazendo o diagnóstico. Esse paciente aqui, você tem muita necrose, tem esse edema importante em necrose, os questionamentos que vêm é o seguinte: será que eu tenho um comprometimento também oftálmico importante? Porque eu posso deixar sequelas de ceratites importantes desses pacientes, cegueira inclusive. Então, e esses pacientes que têm comprometimento quando o herpes zoster é oftálmico, a gente tem uma recomendação de fazer antivirais endovenosos desses pacientes, pelo menos nas primeiras 48 horas, para que a gente tenha picos mais altos e uma resposta mais efetiva. Então, a gente pode indicar uma atenção secundária ou terciária, não está errado, não. Só complementando, né, um dos sintomas dessa síndrome de Hansen-Hunt, ele pode ter vertigem associada, pode ter também uma paralisia facial, né, do mesmo lado, né, acompanhando esses sintomas cutâneos. A Hansen-Hunt, só para concluir, né, é uma doença herpética que é com acometimento motor também, né? Quer dizer, ele tem dor também, mas tem um acometimento motor, porque a gente vê muito o herpes zoster, como a gente falou antes, acometendo o ramo sensitivo. Mas quando ele acomete o ramo motor, também deixa sequela, pode deixar sequelas extremamente desagradáveis também. Qualquer área do corpo ele pode ter acometimento motor também. E a expressão do herpes zoster? A gente só tem uma vez ou pode ter várias vezes? Geralmente, né, o zoster ele confere uma imunidade no paciente, mas ele pode ter repetidas vezes o zoster. Tem uma ligação muito íntima com o estado imunológico do indivíduo que está vivendo e ele pode ter realmente crises repetidas. Mesmo as pessoas que já teve herpes, eu vi alguns artigos que indicam para esses pacientes também a vacina antiherpética, sabe? Mas é isso. Então, não existe Como uma forma de prevenção de crise, porque também tem outra pergunta aqui: como prevenir as crises de zoster? Não tem crises de zoster, né? A gente não espera um paciente com crises de zoster como tem na crise do herpes simples. É totalmente diferente. No herpes simples eu tenho crises. No zoster eu não tenho crises de herpes zoster. Se eu estiver tendo pacientes com crises de herpes zoster, eu tenho por obrigação excluir doença imunológica grave. Linfomas, leucemias,
uso de medicações que promovem imunodeficiência, corticoides em altas doses, drogas imunossupressoras. Então, pacientes com essa situação, sim. Agora, se eu não tenho essa situação, o indivíduo está tendo 3 crises de herpes de repetição, ou herpes exagerados, né, um herpes numa área muito extensa, tem por obrigação pesquisar o sistema imunológico dele. O fator emocional também é um fator desencadeante do zoster. E lembrando agora que no início da pandemia, eu acho que eu peguei uns 5 ou 6 casos de zoster, eu não estava nem no consultório ainda, nem tinha voltado, recebendo imagens via WhatsApp, né? Mas assim, tudo devido ao pavor, o estresse daquele momento, né, que foi vivido, psicológico. Então, na Europa e Estados Unidos, a vacina, né, para o zoster, ela é indicada em todo mundo. Não é só quem tem imunodeficiência, não. Acima de 40 anos, eu acredito que assim na Europa e nos Estados Unidos, acima de 50. Ela é indicada que ela tem um custo alto aqui para a gente, né? Não faz parte do calendário, né, do Ministério da Saúde. Certo. Fechando o nosso segundo bloco aqui com herpes zoster, vamos para o nosso terceiro bloco de casos. Dando continuidade ao nosso terceiro bloco de discussão aqui de casos clínicos, trazemos esse caso aqui para vocês, certo? Vou ler primeiro a historinha e depois a gente coloca a hipótese diagnóstica. Então, vamos lá, meninos. Lactente de 7 meses, sexo feminino, iniciou há cerca de 45 dias um quadro de prurido intenso em membros inferiores, associado a lesões crostosas de base eritematosa. A genitora refere que há 15 dias iniciou o uso de pomadas antifúngicas e corticoide tópico, mas sem melhora das lesões. Então, vamos lá para as nossas 4 perguntas iniciais. A descrição da lesão dermatológica, da lesão elementar. Então, na imagem, a gente consegue ver pápulas eritematosas, algumas vesículas e algumas pústulas também sob base eritematosa, no dorso do pé, e na região plantar, a gente vê crostas mericéricas, né, além das pápulas também, e algumas fissuras. Ali no primeiro pododáctilo, a gente vê 2 fissuras e algumas outras fissuras menores nos outros dedos. Já colocou até diagnóstico ali de escabiose. E eu lembro que no grupo do Telegram gerou uma discussão entre alguns diagnósticos diferenciais, né? E no caso, remete até a nossa segunda pergunta. Existe algum outro diagnóstico diferencial que a gente pode pensar em decorrência dessas lesões que a gente está vendo? Apesar da história ser bem característica e as lesões não deixarem muitas dúvidas, mas sempre cabe diagnóstico diferencial, né? Então, farmacodermia, doença mão-pé-boca, que mais? Impetigo. Impetigo, dermatite de contato, né? As pustulose subcórnea. Então, todos não sei se eu estou enganada, mas eu acho que mencionaram até desidrose. Desidrose entra como diagnóstico diferencial. Nesse caso, né? Perfeito. E aí, em relação à condução, na atenção básica desse caso? Eu queria só chamar a atenção que sempre que se fizesse levantar uma hipótese diagnóstica em uma criança, é obrigatório examinar o acompanhante, né? No caso, a mãe. Então, às vezes a gente está em dúvida no diagnóstico e quando a gente examina o cuidador, surpreende lesões no abdômen, onde é mais frequente no adulto, né? Nas axilas, na região perineal, na região do hipogástrio, né? Então, isso auxilia muito a sustentar a hipótese diagnóstica de escabiose e até excluir todos os outros diferenciais que foram levantados. Em relação à conduta, é tratar a criança e os contactantes. Aparentemente, essa criança ela tem uma infecção secundária, né, por bactéria, então é importante tratar. Então, a gente tem duas patologias, né? A escabiose, que a gente chama hipertigenizada. Então, ela tem infecção secundária, provavelmente por estafilococcus, que é o mais comum, pela própria coçadura da escabiose. Então, a criança vai lá, tem bastante prurido, ela coça e acaba se contaminando, né, por essa bactéria. Então, é importante tratar a infecção secundária e a escabiose também, investigar os contactantes, examinar a mãe
como a Luciana já falou, e perguntar se em casa alguém está com lesão, às vezes não tão exuberante, de uma forma mais frouxa, mais leve, mas é muito importante essa investigação também. E aí, só complementando, uma dica muito importante, sempre que você tiver uma condição associada a outra, então vamos dizer, aí nós temos uma doença de base que é a escabiose, e em virtude do prurido ocorreu uma contaminação, provavelmente por conta da unha da criança, e houve um impetigo em cima. Então, tratar sempre o impetigo primeiro, para depois tratar a escabiose. Porque se for colocar escabicida numa pele agredida desse jeito, lesionada, a criança pode desenvolver até uma dermatite de contato irritativa ao escabicida. Então, primeiro, melhorar a qualidade de pele, tratar a infecção secundária primeiro. Às vezes a gente tem a associação, ao invés do impetigo, com o eczema. Então, é uma escabiose eczematizada. Então, tratar primeiro o eczema para depois chegar com o tratamento próprio da escabiose. E uma característica também importante que a gente pode ressaltar aqui é que nessa criança a gente está vendo lesão plantar, o que a gente não vê no adulto. Tá? Então, nos adultos a gente não tem lesões palmoplantares, né? Só nas crianças. Então, tem essa diferença aí. Tá? E esse caso, quando a gente colocou no Instagram, tiveram muitas perguntas acerca de tratamento. Então, a gente tem um e-book também, tá aqui no link da descrição do vídeo. No nosso grupo do Telegram tem o e-book. Então, clicando nesse link vai redirecionar você para o nosso canal do Telegram e lá você pode ter acesso ao nosso e-book que tem sugestões de tratamento. Que todos esses casos que a gente falou aqui, que são atendidos na atenção básica, condução de atenção básica, vão estar lá sugestões de tratamento para cada caso, certo? E aí, vocês querem adicionar mais alguma coisa sobre a escabiose ou podemos seguir? Só é importante que, além do tratamento farmacológico, os cuidados de higiene, né? Durante todo o tratamento, as roupas elas devem ser trocadas. Elas não precisam ser escaldadas, basta lavar com água, sabão vigorosamente, passar ferro, botar no sol. Mas a pessoa e o paciente e os contactantes, eles só podem utilizar uma roupa uma vez. O lençol que cobriu a cama, o colchão, o travesseiro, toalha, se alguém dormir de rede, tem que trocar. Porque o ácaro, ele fica grudado nos tecidos, então não adianta fazer apenas e exclusivamente o tratamento farmacológico, porque existe uma reinfecção. Então, é muito importante isso. Seguindo, então, nosso último caso, desse nosso terceiro bloco. Tá aí a foto, vou ler o que colocaram no grupo e depois a gente discute sobre o diagnóstico. Então, paciente de 52 anos, há um mês, apresenta essas lesões. Tem rachadura, descamação e aumento da espessura da pele em polpas digitais. Está em uso de fluconazol uma vez por semana e dexametasona creme. Trabalha com ferragens e usa luvas de lã de borracha e antes usava luvas de couro. Nunca teve isso antes, nega comorbidades, nega tabagismo e etilísio. E aí a menina quer saber uma hipótese diagnóstica e a condução de vocês, né? Primeiro de tudo, vamos falar da lesão elementar. Como é que vocês descreveriam essa lesão elementar? Então, aqui a gente observa algumas placas descamativas. As escamas elas são espessas. Nós observamos também que existem fissuras, né, acometendo a polpa digital, a última falange, e circundando todo o aparelho ungueal. Vejam que os 10 dedos estão comprometidos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a principal hipótese diagnóstica é a dermatite de contato, mas também cabe outros diferenciais. Né? Uhum. Pela foto, aparenta ter até um pouco de edema, né? Né? Nas polpas, uma dermatite de contato, né? Uma psoríase também. Né? Pupítido atópico, né? Mas é um caso agudo, tem um mês de evolução. Então, para a gente pensar na pupítido atópico, que é a inflamação com essas lesões nas polpas digitais de paciente sabidamente atópico. Né? A psoríase, a própria desidrose, uma desidrose bem acentuada. Né? A psoríase é como aquela forma de a psoríase pustulosa de Halopo. E aí a gente já
elencou aqui a nossa segunda pergunta, né? Que era justamente trazer essas hipóteses diagnósticas, né? Diferenciais, na verdade. É muito importante para essa hipótese diagnóstica uma anamnese assim, muito detalhada. É um paciente que você precisa, não digo perder tempo com ele, mas usar tempo, assim, ter uma consulta por um tempo maior, com riquezas, com detalhes da história dele, do que ele faz. Porque às vezes para ele aquilo não tem nenhuma importância, mas vai ajudar no diagnóstico. Então é um caso aí para uma anamnese assim detalhada, né, para uma anamnese que você vai, uma busca ativa, né, da história de vida dele, da profissão dele, do hobby dele, do que ele faz em casa. Então eu acho que isso é muito importante assim de vocês saberem, né, quando você faz um pós-diagnóstico de uma dermatite de contato, vocês investigarem a fundo, né, o que é que esse paciente faz, né, o que é que ele fez, o que é que ele faz no dia a dia, né, no trabalho, tudo. Isso fica essa dica para vocês. Fica mais fácil, né? Quando a gente consegue fazer uma história melhor do paciente. E Sim, porque o diagnóstico dermatológico, ele não é feito só pela iconografia, né? Então, você descreve a lesão, mas você tem que somar aquela lesão, dados da anamnese e dados epidemiológicos, hábitos, costumes e antecedentes. Uhum. E aí, em relação à condução, diagnóstico mais clínico, faz uma prova terapêutica ou não? Tem exame para solicitar ou não? O teste de contato, né, que é o teste que é realizado na pele, são investigados, né, são testadas 30 substâncias, que é o teste básico, substâncias que têm um poder alergeno grande, e elas estão presentes em produtos de uso diário, né, como roupas, sapatos, maquiagem, cosméticos. Então, esse teste de contato ajuda quando você tem uma forte suspeita de uma dermatite de contato, vai lhe ajudar a você identificar a causa, apesar de que a história ela é mais fiel do que um teste de contato, mas é um teste que a gente pode usar como um auxílio no diagnóstico. Mas que nunca deve ser solicitado numa fase assim. Não, Então, primeiro nem a como gente a primeira trata, crise, né? E nem como a primeira crise, exatamente. Então, aí a gente vai tratar, vai utilizar hidratantes associados ao uso de corticoides tópicos. Uhum. E se quer saber escolher, vai aprender com a gente depois. Pois é. Então, finalizando nosso terceiro bloco, nosso aulão. E só para a gente finalizar, fazer uma apanhada aqui. Se vocês, porque a gente falou muito aqui, trouxe muito a anamnese que as pessoas fizeram, né, nas suas unidades de saúde frente aos seus pacientes. Então, para vocês, uma anamnese que tem um poder assertivo para gente não, né? Para vocês, no caso, para dar um diagnóstico dermatológico mais assertivo. O que não pode faltar, ou então, vamos elencar aqui, uma boa anamnese. O que é que tem que ter naquela anamnese? Tudo que a gente aprende em semiologia. Em dermato não é diferente. Dermato é uma especialidade, é medicina interna, não é? Então, as pessoas acham que dermato é uma medicina de superfície. Não. É uma resposta da superfície ao que está acontecendo internamente. Então, merece uma anamnese detalhada, né? E de acordo também com a patologia, a lesão que você está vendo, que você pode fazer essa anamnese ao longo de um exame físico também, você vai direcionar para o que você está vendo. Tá? Então, assim, a anamnese, você está de frente com a pós-diagnóstico de uma dermatite de contato. Então, você vai direcionar aquela anamnese, né, para dermatite de contato, para o que o paciente usou, para o hobby dele, para o trabalho dele, né, o que é que ele faz, o que é que ele pegou ou não pegou. Então, de acordo com o que você está vendo com a lesão, você pode direcionar essa anamnese. Mas é importante que ela seja detalhada, que você tenha tempo e paciência e que você conquiste aquele paciente, que você olhe para ele, que ele confie em você, né, que ele veja que é necessário ele informar aqueles dados. Porque hoje anda todo mundo tão corrido, não só o médico como o paciente, que ele quer olhar, que você olhe para a lesão, já faça o diagnóstico, o tratamento e quer ir embora. E às vezes você tem que convencer que não é só isso. Né? Vejam que todos os casos que nós trabalhamos, que nós discutimos aqui, existe algum dado da anamnese fundamental para a construção do raciocínio clínico. Né? Nós começamos com eczema de Stase, então a história foi essencial para o diagnóstico. Depois nós vimos o herpes, não é?
O zoster também, muito importante, a anamnese. A lavamigras, a história epidemiológica. Escabiose. A escabiose. Então, né, em todos os casos, sim, a descrição é importante. O reconhecimento, você não consegue fazer um diagnóstico dermatológico sem saber descrever as lesões, reconhecer e descrever. Mas não é só isso, né? Porque é um dado frio. A lesão elementar, ela é um dado frio. Então, na hora que você sabe descrever corretamente, mas você alia a toda uma sensibilidade do médico em extrair corretamente a anamnese, fazer o interrogatório sintomatológico, antecedentes, e aí depois no exame físico complementar sim, né, interrogar e questionar. Então, quando você tem todos esses elementos, então aí você consegue sim ser mais assertivo nos seus diagnósticos e elaborar mais e mais diagnósticos diferenciais. Porque os diagnósticos diferenciais, gente, não é sinônimo de insegurança, né? É sinônimo de conhecimento. Quanto mais diagnósticos diferenciais a gente faz, mais a gente consegue ter uma maior chance, uma probabilidade maior de ser assertivo no diagnóstico. E se você ainda tem insegurança em reconhecer as lesões dermatológicas, o nosso primeiro módulo do Chamo Dermato está à venda, tá aqui o link na descrição, e você já está passando o tempo de fazer parte do nosso time do Chamo Dermato. Então, precisou, Chamo Dermato.